12h04, com amplo apoio da bancada do Estado do Rio Grande do Norte, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o marco temporal para as terras indígenas. Foram 283 votos a 155, projeto que limita a demarcação de terras para os povos indígenas. Houve uma abstenção, o texto agora vai para o Senado. O projeto foi aprovado com o apoio da maioria da nossa bancada aqui do Rio Grande do Norte. Votaram a favor deputados Benes Leocádio, General Girão, João Maia, Paulinho Freire, Robinson Faria e Sargento Gonçalves. Contra, apenas os deputados Fernando Mineiro e Natália Bonavides. O chamado Marco Temporal das Terras Indígenas estabelece que os povos originários só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição de 1988. Ou seja, as terras já ocupadas pelos indígenas até a promulgação da Constituição ficam para os indígenas. As que os indígenas passaram a ocupar depois da promulgação da Constituição não serão mais demarcadas como território indígena. Essa lei foi aprovada justamente para servir aos interesses financeiros, aos garimpeiros, aos madeireiros. É uma coisa impressionante como nós estamos vendo certos absurdos acontecendo em Brasília. E o que impressiona mais e preocupa, na verdade, é que as discussões deixaram de ser discussões temáticas, técnicas a respeito. Não falo que não seja uma casa política, que não se discuta política, mas é que pelo placar que está havendo essas votações, em alguns momentos votações relativamente polêmicas, a gente vê que um lado vota 100% alinhado com o interesse econômico, financeiro e politicamente com a direita e a extrema-direita, e o outro com a esquerda e com o governo. Ou seja, não se tem mais uma votação em que o tema seja discutido e eu não seja gado para ser levado por essa ou aquela posição. Ou seja, quem é do PT fecha os olhos e vota sempre do jeito que quer o governo. Quem é contra, vota sempre assim. Isso é prejudicial à discussão de temas importantes. Nesse aspecto aí, inclusive, os povos indígenas sofrerão, pelo dito aí, inclusive, pelos representantes dos povos indígenas, sofrerão bastante em relação a isso, e é uma abertura muito grande para que sejam dizimados aí uma situação, inclusive em relação à demarcação de terras. Olha, sobre essa votação ser política, né? Eu concordo que a ideologia política muitas vezes atrapalha, inclusive, uma análise mais racional dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Essa demarcação das terras, agora eu vou discordar de você quando você diz que a aprovação desse projeto da demarcação representa a dizimação dos povos indígenas, dos povos originários, e que é uma atuação, né, da bancada do agronegócio, do rural, da bancada econômica, para retirar as terras dos índios. Na verdade, o projeto foi aprovado na forma de um substitutivo. O relator foi o do deputado Arthur Maia. Esse projeto garante já a ocupação das terras indígenas ocupadas até a Constituição de 88. Aliás, a Constituição de 88 foi um marco, né, na história do Brasil. Por exemplo, servidores públicos que estavam no serviço público antes da Constituição de 88, quando ela foi promulgada, eles ganharam, adquiriram a estabilidade mesmo sem concurso público. A partir da Constituição, para entrar no serviço público, só com concurso público. As terras indígenas, da mesma forma. Os índios já estavam ocupando as suas terras na promulgação da Constituição. Então, a partir da promulgação, novas ocupações de terras indígenas é que não podem, né, que o governo não pode permitir que haja demarcação para novos espaços. Os índios hoje já ocupam aqui no território brasileiro mais de 1.500 hectares de terras, tá? Eu vi esse número, 1.500 hectares de terra, eu vi esse número ontem numa reportagem da imprensa nacional. Então, eles já têm o espaço deles, o espaço já é ocupado
pelos indígenas e eles não vão ser retirados desses espaços. E além disso, Túlio Lemos, e aí existem hoje em tramitação na justiça, eu acho que cerca de 300 novos processos para permitir novas demarcações de terras indígenas. Então, áreas como, por exemplo, estados como Santa Catarina, né, que segundo deputados que votaram a favor desse projeto, a demarcação resultaria mais de 1.500.000 empregos, 1.500 empregos a menos lá em Santa Catarina. Teve demarcação nova no estado de Roraima, que foi permitida pelo STF. Isso gerou uma revolta na população de Roraima. Tanto é que a população de Roraima votou em peso em Jair Bolsonaro nas eleições passadas, porque não aprovam esse tipo de coisa que está sendo feita, né? Liderado pela esquerda, uma espécie de bandeira de proteção aos índios, quando na verdade não é exatamente isso, bandeira de proteção aos índios. Essa demarcação, esse projeto que foi aprovado também, garante, por exemplo, permissão para plantar transgênicos em terras exploradas pelos povos indígenas, proibição de ampliar terras indígenas já demarcadas, tá? Adequação dos processos administrativos para demarcação e nulidade de demarcações que não atendam a essas regras. E mais, garante aos índios também o poder de explorar suas próprias terras. Né? Grande coisa. Não, grande coisa não. Você quer dar a terra, garantir a terra para o índio e não garantir que ele tenha o direito de explorar para a sua própria subsistência? Então, esse projeto também garante isso. Você esqueceu que os índios eram donos de tudo, nós é que tomamos dele. Pois é, então tem que demarcar o Brasil inteiro para os índios. Não exagere, mas não vamos levar em consideração que isso atende aos interesses, sim, comerciais, ao interesse econômico, financeiro dos grandes, do agronegócio, dos grandes empresários ruralistas que tem a bancada lá no Congresso. E levando em consideração também, para você ver como isso atende muito mais aos interesses financeiros, que termina sendo uma derrota do governo, né, que gostaria que o marco temporal não fosse votado dessa forma. Ou seja, a articulação do governo, que já não é uma articulação fortalecida, termina se enfraquecendo cada vez mais quando há temas dessa natureza que o interesse financeiro vale muito mais do que a questão política. Eu acho que é o ponto que eu queria comentar. Vocês falaram da parte técnica de forma bem, tanto o Túlio como a Ana, nas duas versões. Eu quero falar da derrota do governo, né? Uma derrota acachapante, uma derrota que mostra que o governo está no caminho errado da articulação política, tem errado na tratativa que tem feito com as bancadas, tem errado na tratativa que tem feito com os partidos e está em extrema dificuldade no Congresso. Até porque, Túlio, esse é um tema que estava engavetado há mais de 12 anos no Congresso. Que estava engavetado, passado das comissões e colocado nas gavetas. E o governo, sem ter a garantia que ganharia uma votação, colocou para ter uma derrota dessa. E mostra mais ainda a dificuldade que o governo tem também com Arthur Lira, que hoje é quem é o real fiel da balança. A rainha do xadrez é Arthur Lira. O governo convoca uma reunião de emergência com Lira. Para resolver isso, ainda tem que apagar a fogueira do que a briga de Lira com Renan Calheiros. Pois é, mais do que uma derrota para o governo, é o Congresso dando um recado também para o próprio Supremo Tribunal Federal, né, que estava praticamente no ativismo judicial legislando pelo Congresso, porque era o Supremo que estava definindo aí o que é que podia e o que é que não podia na demarcação das terras indígenas. Então é o Congresso legislando, dizendo o que é que deve ser considerado demarcação ou não. Agora, de fato, mais uma derrota para o governo. Não é? O governo não conseguiu se articular, já que era uma das suas principais bandeiras também, essa questão da demarcação das terras indígenas, e perdeu. Tanto é que o presidente Lula convocou, né, uma reunião de emergência com o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, para tentar arrumar a sua base. Esse projeto que agora vai para o Senado. No Senado é mais fácil, né? Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é aliado do presidente Lula, já disse que vai segurar o projeto da demarcação por lá. Então vai engavetar o presidente Rodrigo Pacheco, que é, né, é quase o líder do governo no Congresso Nacional. E essa questão aí, já que Saulo falou, né, dessa situação de rebeldia e de falta de articulação, tem um número que diz muito, né? 83% dos partidos MDB, PSD
e União Brasil, que tem ministérios no governo Lula, votaram contra o governo. Ou seja, são recados, são momentos de falta de articulação e Saulo puxou uma coisa muito interessante. Há situações do Congresso, isso aí não precisa ser especialista no Congresso Nacional para saber, e os que estão lá até que são, para saber que nem todo momento permite determinados temas polêmicos, por isso que esse tema, né, foi deixado de lado em determinados momentos, porque se o governo tem maioria, verifica que há realmente a pertinência do momento, a oportunidade e o ambiente, a atmosfera permite aquilo, ele leva para votação. Se não, ele retira para não acontecer como aconteceu agora. Então, há uma insatisfação clara e, na realidade, sobre essa questão de Arthur Lira, que Karina falou, ele é quem realmente comanda. Ele montou um grande esquema, um grande sistema político com não só o seu partido, com outros partidos que formaram aí o Centrão. Não é somente um ou outro partido, são partidos cujos integrantes, além de partido vir de uma forma mais direta, alguns integrantes se rebelam contra o seu próprio partido, contra a sua própria bancada para atender ao que diz o presidente da Câmara. O presidente Lula deve se reunir com Arthur Lira ainda hoje, tá bom? Justamente para conversar sobre articulação política e temas estratégicos. Entre esses temas, a medida provisória que reestrutura os ministérios do novo governo. Essa medida provisória tem 2 dias para ser aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, pelas 2 casas legislativas. Se ela não for aprovada, ela perde, ela caduca, ela perde a sua validade. E o que é que acontece? Lula criou, através dessa medida provisória, 37 ministérios, ou seja, ampliou. Eram 23 no governo Bolsonaro e ele ampliou para 37. Se essa medida não for aprovada dentro de 2 dias pelas 2 casas legislativas, volta ao que era antes do governo Bolsonaro. O governo Lula volta a ter 23 ministérios. Então, precisa que o governo articule agora com Arthur Lira, com o Congresso, para ter essa medida provisória aprovada. Mais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem reclamado publicamente que a dificuldade do governo Lula com o Congresso, né, é porque o governo Lula, primeiro, descumpre acordos. Olha aí que reclamação séria. Reclamou também da falta de acesso a ministros. Os parlamentares não têm essa facilidade de acesso e ainda pontuou que o governo Lula não avisa os parlamentares da base sobre agendas quando faz entregas, agendas, visitas aos estados. O problema é o seguinte, Arthur Lira tá chateado.